passado aqui no canal, a gente vai falar do primeiro reinado, que é então o período pós-independência do Brasil, que um dos personagens, é claro, mais conhecidos do nosso país, Dom Pedro I, o primeiro reinado, vai ser esse governo do Dom Pedro I pós-independência. E uma das primeiras coisas que a gente pode citar com relação a esse momento são os reconhecimentos da independência do Brasil. Porque não basta só a gente ficar independente. Quem está ao nosso redor tem que reconhecer que então agora somos um Estado-nação e não mais uma colônia de Portugal. Os primeiros países a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos e a Inglaterra. Claro que com interesses econômicos envolvidos. Principalmente os Estados Unidos, se a gente falar da doutrina Monroe de 1823, que trata então a América para os americanos. Portugal também irá reconhecer a nossa independência devido a pagamento de indenização, e aí começa de fato o primeiro reinado. O primeiro reinado ele vem com algo super importante para o nosso país, que é a nossa primeira Constituição. Constituição essa que já começou com um golpe. Por quê? A Constituição, a princípio, a Assembleia Constituinte é formada e nessa Assembleia se define a Constituição que leva o apelido de Constituição da Mandioca. Apelido esquisito esse, né? Mas faz sentido porque um dos fatores dessa Constituição será, então, o voto através das terras da mandioca. Como assim? A pessoa só poderia votar a partir do momento que ela tivesse uma quantidade específica de terra que plantasse mandioca. Por isso levava esse apelido. Além disso, essa Constituição tentava limitar ao máximo os poderes do Dom Pedro I, dando então poder maior para o legislativo e tentava excluir os portugueses, já que os portugueses não tinham terras e sim eram comerciantes. E por isso, se eu coloco esse voto especificamente para quem tem terra, eu excluo esse grupo. Porém, em 12 de novembro de 1823, acontece a chamada Noite da Agonia. E por que essa agonia? No caso, Dom Pedro I, insatisfeito com essas limitações da Constituição e insatisfeito também porque o grupo português não poderia participar e ficar ao seu lado, ele então manda prender vários desses deputados que estavam na Assembleia Constituinte e manda fechar essa Assembleia, fazendo com que essa Constituição que estava sendo elaborada, então, fosse eliminada. E aí ele convoca um conselho de 10 membros, e é claro que esses 10 membros, então, eram aliados do Dom Pedro, para fazer a nova Constituição. Essa nova Constituição vai ser outorgada em 1824. Mas o que ela tem de diferente? Muitas das coisas, é claro, tinham semelhanças, porém, ao invés de limitar o poder do imperador, que é o caso de Dom Pedro I, vai-se então ampliar esse poder, lançando o quarto poder, chamado de poder moderador. Como assim quarto poder? Se você viu o vídeo de iluminismo, que foi o vídeo passado, você viu que Montesquieu, na época, lança a ideia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder, então, seria o poder moderador. Dom Pedro I afirmava que seria para ter um maior equilíbrio entre os outros três poderes. Mas é tudo balela. Na verdade, o poder moderador ele vai dar um maior controle para o Pedro I. Independentemente do que acontecesse com os outros três poderes, o poder moderador tinha um certo controle em cima dos outros. Além do poder moderador ser acima dos três poderes, então evidenciando essa falta de equilíbrio, o poder moderador podia dissolver a Câmara, por exemplo, vetar decisões do Legislativo, nomear alguns cargos, e por isso Pedro I acaba colocando o poder mais concentrado, centralizado na sua mão. Além disso, a Constituição também muda a questão do voto. O que antes era por questões de terra, agora é por questões de renda, chamado então voto censitário. Porque independentemente se a pessoa tivesse terra ou se tivesse renda por outro motivo, ela poderia votar. Mas cuidado, é só se a pessoa tem uma determinada renda. E por isso eu excluo a maior parte dos brasileiros nessa questão do voto. Ainda nessa Constituição eu tenho a divisão através das províncias e tem também a religião católica como sendo a religião oficial do país. E tem mais, Dom Pedro I tinha em suas mãos o poder do padroado, que eu já comentei aqui no canal com vocês.
Esse poder do padroado fazia com que o imperador, o Dom Pedro I, tivesse poder de nomear vários cargos da Igreja Católica. Então ele tinha um controle maior da Igreja em suas mãos. Mal a Constituição foi outorgada, já começa com rebeliões no país, e a mais conhecida de todas será a Confederação do Equador, que acontece principalmente em Pernambuco, com um dos maiores líderes conhecidos chamado Frei Caneca. Essa Confederação do Equador, ela tem influência liberal e influência também da Revolução Pernambucana, que a gente já viu aqui no canal. Essa Confederação do Equador, então, se revolta com a Constituição, se revolta com esses poderes na mão do Dom Pedro I, e um dos maiores questionamentos, é claro, é o poder moderador. E por isso o Frei Caneca vai lançar, então, a Confederação do Equador, que seria a proclamação de uma república no Nordeste. Essa república no Nordeste tem participação de outros estados. Então, além de Pernambuco, tem Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros. E o mais importante aqui é que é uma rebelião, então, liberal, e que depois de um certo tempo começa, então, a virar uma rebelião também popular, que queria outras coisas ao invés de somente a proclamação de uma república. Isso acaba, é claro, afastando os latifundiários, afastando os proprietários de terra dessa rebelião, e é por isso que depois fica mais fácil do Império reprimir. Então é proclamada a Confederação do Equador, porém o Império, o Dom Pedro I, vai mandar um exército reprimir essa rebelião. Coisa, gente, que se vocês viram os vídeos de revoltas, perceberam que isso é muito comum se a gente for comparar todas as revoltas que já aconteceram no Brasil. E essa repressão, é claro, vai contar com vários condenados à morte, cerca de 16, e o Frei Caneca incluso. Só que tem um porém, ninguém quer matar o Frei Caneca. E é por isso que ele vai ser morto de uma forma diferente, através do fuzilamento. Que aí, né, colocar a culpa em alguém é mais difícil. Essa é uma das maiores revoltas que acontece no período do primeiro reinado. E aí pensa comigo, essa repressão, juntamente com o poder moderador, vai deixar a população brasileira, é claro, desconfiada do Pedro I. Afinal, o Pedro I foi importante sim para a independência do Brasil, mas a partir do momento que ele mostra esse poder autoritário, que ele reprime de forma violenta as revoltas e suas oposições, é claro que então vai ter questionamentos em cima do poder do Dom Pedro I. Outros fatores que vão contribuir então para que o Dom Pedro I não seja uma figura bem vista na época do primeiro reinado serão as questões externas. E que questões externas são essas? Eu destaco duas: a Guerra da Cisplatina e a questão do trono português. Vamos entender melhor. Primeiro, com relação à Guerra da Cisplatina, que acontece entre o período de 1825 a 1828, tem relação com um vídeo também que a gente viu sobre o período joanino, que é a conquista da região do Uruguai da Cisplatina na época. Essa região que tinha mais características voltadas, digamos, para a América Espanhola, então falava espanhol, tinha proximidade maior com as outras colônias espanholas. Agora, é claro, com todas as independências acontecendo, a Guerra da Cisplatina tem a ver, então, com essa separação da Cisplatina do Brasil. Essa região queria se aproximar mais, então, da Argentina. Só que aí entra esse conflito. Guerra da Cisplatina envolve, então, a região da Cisplatina, a Argentina e o Brasil. Dom Pedro I não vai aceitar essa separação e vai gastar muito dinheiro na Guerra da Cisplatina. Não só dinheiro, mas vai gastar vidas. Muita gente morre na Guerra da Cisplatina. E o povo brasileiro, na verdade, não estava muito interessado assim nessa região. E é por isso que a impopularidade do Dom Pedro I cresce, então, cada vez mais. Essa Guerra da Cisplatina vai ser resolvida por uma questão diplomática inglesa. Como assim? Então, esse território da Cisplatina estava sendo disputado pelo Brasil, pela Argentina e a própria Cisplatina querendo se separar do Brasil. A Inglaterra vai intervir diplomaticamente falando, então tentando negociar essa guerra, e aí se define que aquela região vai ser independente, não vai ser nem parte do Brasil, nem parte da Argentina, sendo que a gente conhece hoje como Uruguai. E por isso, se você vê em alguma prova Guerra da Cisplatina, pensa que é a independência do Uruguai. Então essa região fica independente.
claro que a Inglaterra tem interesses econômicos naquela região, principalmente devido ao Rio do Prata, e é por isso que então essa independência também vai ser positiva para a Inglaterra. Essa é uma das questões. E aí eu quero que vocês observem que o primeiro reinado, na verdade, vai ser um conjunto de medidas do Dom Pedro I que vão desagradar, mas vamos continuar para a gente entender melhor. Tem a questão da sucessão do trono português também. Por quê? Em 1826, Dom João VI vai morrer, e aí o trono português fica vago. Pela questão da sucessão, quem teria que assumir é o próprio Dom Pedro I. Porém, ele está aqui no Brasil. E por isso, ele vai nomear a sua filha, Maria da Glória, como sucessora. Porém, ela era muito novinha. E aí, o que acontece? Dom Miguel, que era irmão do Pedro I, tenta dar um golpe na Maria da Glória para assumir o poder. Dom Pedro I não gosta dessa ideia do irmão dele assumindo o poder e se preocupa, às vezes, muito mais com as questões lá de Portugal do que aqui as questões do Brasil. E aí deixa, então, principalmente o grupo do Partido Brasileiro invocado com essa questão. Como assim, Tati, Partido Brasileiro? Nessa época, a gente tem divisões de grupos políticos diferentes do que a gente conhece hoje. O grupo político chamado Partido Português e o grupo político chamado Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, é claro, seria uma oposição ao Dom Pedro I e o Partido Português juntamente com Pedro I. E outra coisa que faz com que o grupo do Partido Brasileiro seja contrário ao Pedro I é justamente a questão do que o Partido Português tinha uma maior participação política juntamente com o Dom Pedro I. E aí essa questão da sucessão do trono português é mais um fator para deixar a população invocada com o Dom Pedro I. Aí vem um período, digamos, sombrio para o Dom Pedro I aqui no Brasil. Além de todos esses motivos que eu falei ao longo do vídeo, tem o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró. Tá, mas o que tem a ver o assassinato de um jornalista com o Dom Pedro I? É que esse jornalista, nada mais nada menos, falava mal do Dom Pedro I em suas colunas, principalmente do poder autoritário que o Dom Pedro I tinha em relação ao Brasil, ainda mais com o poder moderador que a gente viu nesse vídeo. E por isso que o assassinato dele deixa as pessoas invocadas, porque se pensa que quem mandou matar foi o próprio Dom Pedro I. É claro que provavelmente quem mandou matar o jornalista foram aliados do Dom Pedro I. Só que o próprio Dom Pedro I não existe nenhuma certificação de que ele participou disso. Dom Pedro I, para evitar mais ainda essa queimação de filme, vai fazer uma viagem tentando então amenizar a sua figura pelo país. Essa viagem acontece em Minas Gerais, só que quando ele chega nos lugares, existem vários panos pretos espalhados pela janela, com a relação ao luto do jornalista. Além disso, ele recebia várias vaias e a pressão com relação à sua figura estava aumentando cada vez mais. Quando ele chega ao Rio de Janeiro, o Partido Português faz uma festa para então agradar o Dom Pedro I e tentar fazer com que ele fique menos triste com relação a essa situação. E aí acontece a famosa Noite das Garrafadas. Por quê? Nessa festa acontece uma briga, um conflito físico mesmo entre Partido Brasileiro e Partido Português. Mas por que as garrafadas, hein? No caso, as garrafadas são na cabeça mesmo, porque foi um conflito, foi uma briga, né? Porrada mesmo. Como uma última tentativa para agradar o Partido Brasileiro, Dom Pedro I faz um ministério só para eles. Só que dura pouco tempo, porque o Partido Brasileiro, como uma forte oposição, contrariava todas as decisões do próprio Dom Pedro I. E por isso que o Dom Pedro I vai e dissolve esse Ministério Brasileiro. Bom, devido a todas essas tentativas frustradas, Dom Pedro I acaba abdicando do trono em 7 de abril de 1831, deixando em seu lugar o Pedrinho, Pedro II. Sabe por que Pedrinho? 5 anos de idade. E aí, é claro, não tem como, mesmo sendo o menino mais prodígio do mundo, Pedrinho assumir esse poder. E é por isso que vem o período conhecido como o período regencial. Como eu já expliquei aqui no canal, regência significa representação. E como Pedro II não podia assumir o trono com 5 anos de idade, vem o que a gente chama então de período regencial. Bom,
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos serão exclusivamente sobre o período regencial, que seria o período em si e as revoltas regenciais, porque esse período regencial é um dos períodos de maior instabilidade do Brasil, e a gente vai entender aqui no canal por quê, também atendendo a pedidos de vocês, e é por isso que os 2 próximos vídeos serão esses. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, fique à vontade, o canal é de vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo, curta a página lá no Facebook para saber de todas as novidades aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de vocês e pelos comentários, eu fico muito feliz com cada um deles. Um beijo e até a próxima. Porque tinha então essa conjugação